A Justiça aceitou nesta quarta-feira denúncia do Ministério Público Estadual e tornou Fernando Henrique de Andrade Olegário réu pelo crime de homicídio qualificado contra o menino Márcio Cauã Ferreira Acioli, de apenas 2 anos de idade. Vamos ao vivo com o Neto Mota, que traz mais informações sobre esse caso chocante que ocorreu nas últimas semanas. A gente cobriu, todos os detalhes até que o corpo do Cauã fosse encontrado e agora o suspeito é considerado réu, ou seja, acusado pela Justiça, né, Neto? Olha, Bia, Fernando Olegário, de 25 anos, virou réu depois que a Justiça de Alagoas aceitou essa denúncia do Ministério Público e ele deve responder agora pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, já que, segundo o Ministério Público de Alagoas, ele teria coagido a menor de 16 anos, que seria responsável, entre aspas, pelo menino Cauã, a colocar para frente e dizer à polícia que a versão, que depois foi desmentida por ele próprio, era então, não passava de uma farsa, o que na verdade a polícia acabou comprovando segundo as investigações. Fernando Olegário fez com que, segundo o Ministério Público, a menor de 16 anos, que era responsável pelo menino Cauã, mentisse junto com ele sobre o suposto desaparecimento da criança, que foi registrado em abril deste ano. Segundo a polícia, Fernando teria agredido o menino Cauã, que não teria resistido aos ferimentos, teria convulsionado e logo depois ele acabou morrendo. Essas versões foram colocadas também pelo próprio Fernando quando ele levou os investigadores até a Rota do Mar, onde ele disse que deixou o corpo de Cauã e o corpo do menino então foi encontrado. Agora a polícia quer saber mais detalhes do que pode ter acontecido minutos depois do crime, já que, segundo as próprias investigações, ele não teria repassado detalhes do que aconteceu. Ele acabou dizendo que o crime, por exemplo, teria acontecido um mês antes, no dia 18 de março. Agora ele vira réu oficialmente e a menor segue então recebendo o apoio multidisciplinar da Justiça, itinerante da Justiça aí colocada para os menores de idade e Conselho Tutelar da região 10, que fez o registro também do desaparecimento de Cauã à época, Bia. Pois é, a gente acompanhou aqui todo o passo a passo da polícia, na busca pelo corpo do menino, porque ele já estava há muitos dias desaparecido, então a possibilidade dele ser encontrado vivo era remota, até que as roupas, na verdade, é que foram achadas, que foram achadas foram roupas da criança e depois o padrasto acabou aí confessando o crime. Você também acompanhou parte disso na época dessas investigações, né, Neto? Até que a polícia considerasse o próprio padrasto, aliás, a pessoa que estava cuidando junto, dessa menor, estava cuidando da criança. A motivação, ficou claro até agora por que essa criança de 2 anos foi assassinada, Neto? Olha, Bia, o caso ganhou repercussão depois que esse casal informou a princípio sobre o desaparecimento da criança. Eles chegaram aí a dar entrevistas nos meios de comunicação informando que teriam levado o pequeno até uma região de comércio do bairro do Benedito Bentes, teriam entrado em uma loja de sapatos e durante essa entrada o menor teria desaparecido. Logo após uma intensa investigação, o Fernando Olegário acabou assumindo e a motivação a princípio não havia ficado clara. Logo depois, em denúncia, o Ministério Público de Alagoas disse que ele acabou agredindo a criança porque ela chorava muito dentro de casa e não esperava então que a criança acabasse morrendo. São detalhes que serão levados também a julgamento e que serão esclarecidos pela Justiça, Bia. Eu falei assim padrasto, mas ele nem era considerado padrasto, né, Neto? Porque, na verdade, a criança tinha mãe, pelo que eu lembro, a criança tem mãe, a mãe que deixou esse menino de apenas 2 anos sob os cuidados dessa adolescente de 16 anos. Inclusive, eu lembro que teve até uma informação, Neto, que eles usariam esse menino para pedir esmola no sinal. Você lembra? Que foi uma hipótese que foi muito comentada na época. Isso eu não sei se ficou configurado aí, confirmado na investigação. Mas a versão, pelo menos, que eles deram era de que foram numa loja e a criança sumiu. Uma história muito mal contada, a polícia desde o começo já desconfiou e eles friamente sustentando aí essa versão, mas teve também esse outro relato, de que a criança, coitada, sofreu muito. Esse menino, ele sofreu bastante nas mãos desse casal, uma menina de 16 anos, que teria ficado sob os cuidados do Cauã, mas na verdade ele tem mãe. E a mãe é que teria deixado com esse casal, também ninguém sabe por quê.
Olha, Bia, eu conversei à época com a própria mãe de Cauã, que disse que há mais ou menos 50 dias teria deixado o Cauã sob os cuidados dessa adolescente de 16 anos, que seria amiga dela. A alegação que ela deu foi que o menino precisava ficar com a amiga, já que ela também precisava trabalhar o dia inteiro, se ausentar e não teria condições de cuidar desse bebê. Fernando Olegário, de 25 anos, seria o então marido dessa adolescente. Juntos eles criavam, também tem uma outra versão que circulou bem muito à época, de que eles também cuidavam de outras crianças, mas até agora o Conselho Tutelar só confirmou que o único que ficou mais tempo com esse casal foi de fato o menino Cauã. Obrigada, Neto. A gente vai continuar acompanhando agora o desenrolar desse caso, já que o principal suspeito foi denunciado, agora é réu, é considerado acusado por esse crime tão cruel contra um menininho de apenas 2 anos. Obrigada, viu, Neto? Até daqui a pouco. Pois é, deixou sob os cuidados de um adolescente de 16 anos. Você que é mãe, que deixa seu filho com outra pessoa, pense bem, né? Quem você vai escolher para pedir ajuda? A gente sabe que é difícil, muitas mulheres precisam de ajuda, deixar o filho na mão, sob os cuidados de outra pessoa para poder trabalhar e sustentar a família. Mas tudo tem que ser muito pensado. Se a mãe percebe que alguma coisa não está bem, né, que o filho não está sendo bem cuidado, aí ela tem que se responsabilizar, pegar a criança de volta e encontrar uma pessoa mais responsável. Porque nesse caso aí, olha, nem a menina de 16 anos, adolescente, muito menos esse rapaz cuidavam, pelo contrário, né? A criança foi assassinada e teve o corpo aí desovado numa área deserta de Matagal. Demorou até achar a roupinha do pequeno Cauã, que com certeza sofreu muito até ter essa morte trágica. Caso lamentável que mostra também a frieza, viu? Desses dois que primeiro inventaram uma história aí para a polícia, que, claro, não convenceu, né?